de Dilma Rousseff da presidência da República. Agora vai falar a deputada Carmen Zanotto. Eu quero tomar liberdade e pedir licença para a Hilda, mas iniciar cumprimentando, né, a nossa Ruth Brilhante, sempre ativa, sempre participando, ela que agora abre o espaço da presidência para a Hilda, então quero saudar em nome delas todos os nossos agentes comunitários de saúde do país como um todo, especialmente vocês que estão aqui conosco mais uma vez. Quero saudar a doutora Elaine, quero saudar o meu colega deputado da Comissão de Seguridade Social e Família, o deputado Odorico, dizer que na semana passada a Elaine já me acionou para ver o conteúdo dessa portaria 598. Dizer que no primeiro momento, antes de ler a portaria, quando ela me falou da questão dos técnicos de enfermagem, para mim foi uma surpresa, porque para mim, no meu estado, nas unidades de saúde da família, nós já temos o técnico de enfermagem atuando com as suas competências dentro da equipe de saúde da família, técnicos, auxiliares, enfermeiros, médicos, fazem parte da equipe de saúde da família como os agentes comunitários de saúde. Esta é uma portaria que foi pactuada pelas 3 esferas de governo. Ela foi pactuada pela Comissão Intergestores Bipartite. Então, assim como o deputado Odorico pediu aqui na consultoria da casa, eu pedi lá na outra casa, né? Eu tomei cuidado de tentar entender o que eles queriam dizer quando eles acordaram essa portaria. Qual era a intenção, gente? Porque muitas vezes, quando a gente escreve uma coisa, a gente tem uma intenção. Eu não quero acreditar que a intenção é substituir agente comunitário de saúde por técnicos de enfermagem, porque as competências são diferentes, gente. Eu fui professora do antigo atendente de enfermagem, aquele que a gente tinha formação de 90 horas, depois os nossos auxiliares de enfermagem, técnicos de enfermagem, cheguei também a ser professora da graduação de enfermagem para enfermeiros na minha cidade, no município de Lages, em Santa Catarina. E as atribuições e as competências de cada um dos profissionais que compõem a equipe de saúde da família, elas são distintas. Eu até explicava para a Elaine por telefone. Se eu, como enfermeira, quiser fazer concurso para técnica de enfermagem e eu tenho tido diploma de técnica, eu posso. Eu posso. Eu fui técnica primeiro, depois fiz minha graduação. Mas eu resolvi fazer concurso para técnica, eu vou ser técnica. Eu não posso ser enfermeira aprovada em concurso para técnica. Eu não posso querer ser agente comunitário de saúde se eu sou contratada como técnica de enfermagem, que as atribuições são diferentes. Então, Elaine, eu acho que a gente está buscando informações na fonte, que é os secretários municipais e os secretários de Estado da Saúde, qual foi a lógica que eles pensaram junto com o Ministério para esta portaria, enquanto o deputado Odorico vai pensando na construção do PDC, que é um instrumento jurídico legal que nós temos aqui para assustar, para suspender essa portaria. É um mecanismo jurídico que a gente tem na casa. Se nós formos olhar pela lógica econômica, não tem lógica. Né? Não, eu li. Eles falam em poderão... Não, gente, mas o técnico de enfermagem faz acompanhamento da visita domiciliar, ele faz o curativo junto com o médico ou com o enfermeiro. As atribuições são diferentes, gente. Tanto é que vocês lembram, e aí eu quero ser corrigida se mudou alguma coisa, lá no comecinho da vida de vocês, e até hoje, eu acho, vocês não verificam pressão arterial. Porque esta é uma atribuição específica do auxiliar, do técnico, do enfermeiro e do médico. Não é uma atribuição específica do agente comunitário de saúde. Lá, quando a gente começou a caminhada, teve esse debate. Alguns achavam que era importante, mas para isso tem que ter formação. Por isso que se discute a qualificação dos agentes comunitários de saúde, que, lamentavelmente, a grande maioria parou nas 400 horas, aqueles que tiveram a oportunidade de fazer, porque a proposta do Ministério da Saúde, todos aqui lembram, era a gente ter 800 horas e, com isso, ser agentes comunitários de saúde nível técnico. Não é técnico de enfermagem. Né? Então, tem um equívoco, sim, nessa portaria, tem, e a gente precisa entender qual... Quando a gente diz que tem um equívoco, gente, é porque... Quem construiu essa portaria foram gestores, que estão no dia a dia
da assistência, que estão no dia a dia da gestão. Para mim, eles pensaram uma coisa e escreveram outra, pode ter acontecido isso, a intenção era uma e foi escrito outra, mas não existe possibilidade, no meu entendimento, na condição de enfermeira, inclusive não só de parlamentar, de achar que a gente pode assumir a atribuição do outro nas atribuições de competência. Porque as atribuições dos agentes comunitários, todos nós sabemos, e vocês mais do que nós, que estamos aqui agora, que não estamos mais lá na escola, não estamos mais no município e no Estado, quais são as competências e que são fundamentais, relevantes, importantes, porque vocês, sim, são muitas e muitas vezes, ou a grande maioria das vezes, os primeiros a chegar num domicílio, os primeiros a perceber, inclusive, por isso que a gente sempre fala do olhar amplo quando a gente está chegando na casa, que a gente já tem que ir vendo como é que está a rua, como é que está do portão para dentro. Não é isso que vocês aprenderam? Né? E aí a gente entra na casa, daí a gente vê aquela dona de casa mais entristecida, com um olho um pouco inchado ou muito inchado, com um hematoma, e aí a gente com um jeitinho vai perguntando o que aconteceu, escorreguei no tapete, aí vai conversando com um jeitinho, não escorregou no tapete, foi vítima de violência, que vocês voltam para a unidade de saúde, não contam para a vizinha da casa da direita, nem para a vizinha da casa da esquerda, mas comunicam a superiora da equipe de saúde da família. É uma das tantas atribuições que vocês têm. E as atribuições que vocês têm são extremamente relevantes, assim como são relevantes a dos técnicos e auxiliares de enfermagem, dos enfermeiros, dos médicos. O conjunto dos profissionais da equipe de atenção à saúde da família que fazem a diferença. Por isso que a gente reduziu mortalidade infantil, por isso que a gente melhorou a cobertura vacinal, mesmo faltando, lamentavelmente, vacinas no país, que quem são os primeiros a ouvir são vocês que chegam na casa e chegou a vacina no posto de saúde e não chegou. Então, Elaine, eu tenho esse compromisso como profissional da área, enfermeira. Se a intenção era reforçar o papel dos profissionais nessa portaria, houve um equívoco na redação, então o caminho é o PDC, se porventura o Ministério não, por iniciativa própria, através da sua equipe, porque mudou o ministro, talvez a gente tivesse que pensar num outro encaminhamento, eu não sei se já mudou, porque o menino do Paraná continua no Ministério, o secretário de Atenção à Saúde, tem uma parte da equipe que continua no Ministério. Nós poderíamos, talvez em função de vocês estarem aqui conosco, e a agenda do ministro, gente, a gente tem que entender que talvez ele nem consiga responder para a gente o que está na... Mas tem um grupo que está com o ministro Ricardo Barros, e são ainda os técnicos do Ministério, e são os diretores ainda, nem todos foram substituídos. O que nós poderíamos pedir ao ministro à tarde, eu me disponho, junto com os colegas deputados que vão estar com ele, é pedir para a gente conversar com o responsável da atenção básica, num primeiro momento, para não frustrá-los a todos que estão aqui conosco, que nós sabemos o quanto é difícil vocês saírem das atividades, o quanto é difícil vocês virem até Brasília. Vocês estão deixando o trabalho que vocês precisam compensar no outro dia, muitas vezes passando uma noite e a outra dentro do ônibus, né? Faltando aula, deixando a família com, né, quem tem criança com os vizinhos, e também comprometendo o orçamento da casa de vocês, porque sai do bolso de vocês as despesas para lancharem, as despesas que vocês precisam. Então, eu acho que seria uma boa alternativa a gente pedir uma reunião, pelo menos com parte da equipe técnica que esteja lá. Porque quem estiver lá vai saber dizer para a gente... Isso, não, o posicionamento político nós já temos aqui, Elaine. Isso é uma coisa é o posicionamento político do conjunto dos parlamentares. A outra coisa é a construção. A gente tem esse dever, eu tenho pelo menos, para mim, e cada dia que passa mais nessa casa, eu vou aprendendo um pouco mais, que a gente precisa muito mais ouvir do que falar muitas vezes, o que eles quiseram dizer com essa portaria. Porque, não, eu li a portaria, Helene, mas eu não consigo, como enfermeira, entender que o técnico de enfermagem vai substituir.
Pois, por isso que ela deve estar escrita equivocadamente. É isso que eu estou dizendo. Quem está lá na ponta trabalhando sabe que o técnico de enfermagem faz a vacina na unidade, o técnico de enfermagem verifica sinais vitais do paciente, o técnico de enfermagem faz os curativos do paciente que precisa. O agente comunitário de saúde faz um outro conjunto de atribuições. Por isso que esta lógica, para mim, não tem lógica, porque nem lógica econômica tem. Porque são poucos os municípios aonde, se fosse pela lógica econômica, aonde o técnico de enfermagem ganha igual ou menos que o agente comunitário de saúde. São poucos. Então, se fosse a lógica econômica, está errado. Porque os vencimentos são diferentes dentro das categorias, na maioria dos municípios. Tem municípios que, com aquele reajuste ali atrás... Bom, eu não... Elaine, se for precarização da mão de obra, é pior ainda, porque o grupo que estava no governo, até a data dessa portaria, sempre fez duras críticas, inclusive a quem tem carteira assinada, quando a gente diz do projeto de lei dos terceirizados. Que quem tem carteira assinada, então a grande maioria da população brasileira teria. Como é que vai se dar a precarização se, na grande maioria dos municípios, os agentes comunitários de saúde já passaram por processo seletivo? São pouquíssimos os municípios que não renovaram os seus quadros. Então, a minha atribuição, o meu dever enquanto parlamentar é estar junto com vocês e buscar entender o que eles quiseram dizer com essa portaria e quais são os mecanismos jurídicos que nós temos. Se eles vão reescrever para acertar o que está escrito, se é o que nós estamos entendendo, que seria a substituição, se por uma lógica econômica que eu acho que não existe, mesmo tendo em alguns municípios, eu tenho no meu estado, técnicos de enfermagem que o vencimento é menor do que o agente comunitário de saúde, então não é pela lógica econômica, né? Porque, teoricamente, nos níveis hierárquicos da estrutura, o técnico deveria estar recebendo mais. Como os outros projetos de lei não tramitaram aqui na casa, nem das 30 horas e nem dos pisos salariais das outras categorias, não acredito que tenha sido pela lógica econômica. Pela lógica de aproveitar os técnicos de enfermagem para fazer as visitas domiciliar na atribuição do que é atribuição do agente comunitário, quem é que vai fazer as atribuições inerentes ao técnico de enfermagem, que é todo o conjunto das suas atribuições, repito, que vai desde os sinais vitais, aplicação de vacina, medicação, curativos e assim sucessivamente. Então, eu vejo que é possível, sim, que a gente vai avançar, e se a gente não avançar na construção, na conversa, no entendimento, o instrumento jurídico, repito, que essa casa tem, é um PDC. Agora, só para vocês terem ideia, o meu PDC da mamografia passou aqui, por unanimidade, depois de uma construção com o Ministério, mas está engavetado no Senado. Então, muitas vezes, nós irmos para lá, ir para o diálogo, tentar entender, e o Ministério recuar com essa portaria, talvez seja o nosso primeiro caminho, não excluindo a tramitação do PDC. Se a gente conseguiu resolver pelas vias do debate, ótimo. Se nós não conseguirmos resolver pelas vias do debate, vamos para a votação do PDC. Obrigada. Sim.